Olá! Sabe aquela pergunta que, com certeza, todo mundo já se fez alguma vez na vida? Qual é o meu propósito? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nesse assunto, mas por um ângulo bem específico. Vamos analisar a estrutura, a lógica de um guia de missão de uma comunidade religiosa aqui do Brasil que se propõe a dar uma resposta bem clara para essa questão. E tudo começa, claro, com essa pergunta gigante, universal: por que eu estou aqui? O material que a gente está analisando parte exatamente daí. A premissa dele é que sim, existe algo maior, e que encontrar um significado real para a vida é de fato possível. Então, a nossa proposta aqui é justamente essa. Vamos desmontar, sabe, peça por peça, o raciocínio que esse guia constrói. A gente vai ver como uma ideia se conecta na outra até formar uma resposta completa para essa busca tão fundamental por um propósito. Certo. E qual é a primeira peça desse quebra-cabeça? Bom, segundo o guia, o ponto de partida de tudo é olhar para a missão de Jesus. É a partir daí que toda a ideia de um propósito pessoal começa a ser construída. E o ponto central aqui é bem interessante. A vida de Jesus não é tratada como um simples evento histórico distante. Não. Ela é apresentada como um modelo, o gabarito fundamental para uma vida com propósito. A lógica é: para entender a própria missão, primeiro é preciso entender a missão dele. E para definir essa missão, o guia se baseia neste versículo-chave que está lá em Lucas. É como se fosse a própria declaração de missão de Jesus, sabe? É uma passagem bem curta, mas, nossa, com um significado muito denso. Agora, olha que interessante como o material destrincha isso. Ele pega essa declaração e a transforma em 4 ações bem específicas, bem práticas. Ou seja, não fica só no campo das ideias, não é algo abstrato. Vira um verdadeiro plano de ação. Levar boas novas, anunciar liberdade, dar vista e libertar os oprimidos. Então, a grande sacada aqui é essa. O guia pega essa missão de 2000 anos atrás e a apresenta como um modelo atemporal. A proposta é que qualquer pessoa hoje pode alinhar a própria vida com base nesses mesmos 4 princípios. Tá, legal. Mas como? Como exatamente isso acontece? Vamos ver agora como o guia constrói a ponte entre essa missão tão grandiosa e a vida cotidiana de cada um de nós. Essa é a pergunta lógica que surge, né? Como é que algo tão antigo pode ser relevante para a nossa correria, para os nossos desafios de hoje? É exatamente isso que o guia se propõe a responder. Para explicar, o guia coloca duas coisas lado a lado em contraste. De um lado, descreve uma vida que, às vezes, sem que a gente perceba, acaba girando em torno do próprio eu. Do outro lado, a alternativa, uma vida com um propósito, que se encontra ao alinhar-se como uma missão maior, a missão de Deus. É uma mudança de eixo, sabe? Sair do eu para algo que vai além. E qual é a peça que faz essa conexão? O guia aponta para um versículo super conhecido, João 3,16. Este seria o elo, a ponte. Segundo o texto, é aqui que o amor de Deus se conecta com a possibilidade de uma vida nova e, por consequência, um propósito novo. E aí, o raciocínio se fecha. Acreditar nessa mensagem, segundo o guia, leva a um propósito renovado. E qual seria esse propósito? Basicamente, o de compartilhar essa mesma mensagem com outras pessoas. Uma coisa leva a outra. Mas a história não para por aí. O guia adiciona uma outra camada, um elemento de conflito. Ele argumenta que viver essa vida com propósito envolve, sim, enfrentar desafios, mas de uma natureza bem particular. A ideia aqui é que as dificuldades do dia a dia não seriam aleatórias. O material pega todos esses desafios e os coloca dentro de um novo contexto, uma nova moldura, a narrativa de uma batalha espiritual. Essa imagem ajuda a gente a entender bem essa mudança de perspectiva. A proposta é que os conflitos da vida não são só contra problemas materiais ou outras pessoas. A raiz da coisa seria bem mais profunda. Para definir essa luta, o guia usa este versículo de Efésios, que afirma que a batalha não é humana, mas contra forças espirituais. Isso, claro, muda completamente a forma de enxergar os desafios. E, para não ficar só na teoria, o guia dá exemplos concretos de onde essa batalha se manifestaria, desde perseguições religiosas até conflitos em ambientes como universidades, na política e até mesmo dentro das famílias. Ok, então existe essa batalha. E agora, qual é a saída? A próxima sessão do guia foca justamente na solução, oferecendo uma mensagem de segurança e de certeza.
A narrativa não termina no conflito de jeito nenhum. Pelo contrário, o guia avança rapidamente para uma resolução, afirmando que, para quem assume a missão, existe uma promessa de amparo, de suporte. E essa segurança vem na forma do que o texto chama de promessa divina. A definição é clara. É a garantia de que todas as necessidades para cumprir a missão serão supridas, não por acaso, mas como um compromisso. Em resumo, o papel de Deus, conforme descrito aqui, é um papel ativo. Ele não só dá a missão, mas também guarda, fortalece e capacita a pessoa para que ela consiga cumprir a sua parte. E aqui vem a declaração final, o clímax de toda a argumentação do guia. É uma afirmação de triunfo que busca encerrar qualquer dúvida sobre o resultado dessa batalha espiritual. E essa imagem reforça bem essa conclusão. A mensagem final é que, independentemente das dificuldades e das lutas do dia a dia, o resultado da jornada já está determinado como sendo de vitória. Para finalizar, o próprio guia não termina com uma afirmação, mas sim com uma pergunta no ar. Depois de apresentar todo esse caminho, da missão de Jesus, a batalha espiritual e a vitória garantida, o texto termina com um chamado à reflexão e à ação pessoal. É uma provocação que leva a pensar: o que muda a partir de agora?